As informações e opiniões do programa a seguir. As informações e opiniões do programa a seguir. Começa agora pela Ipanema Comunitária, o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos telespectadores, queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à primeira edição de 2025 do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é retransmitido pela 87.9 FM Ipanema Comunitária. A convidada de hoje é natural de Caxias do Sul, onde desde cedo se iniciou nos caminhos da arte, estudando balé clássico, que na adolescência veio aprimorar com Marina Fedoseyeva, Tony Petzold, Walter Arias, integrando o Ballet Fênix. Posteriormente, em São Paulo, atuou como estagiária do Ballet Estágio nas classes de Liliane Benevento, Marcos Vernazzi, Jane Blaut, Ismael Guizer, Ruth Rachot, tap dance, dança flamenca e dança terapia no CBD. Atuou em musicais, shows e performances. No Rio de Janeiro, na Academia de Ballet Tatiana Leskova, nas classes de Aldo Lotufo e Laura Proença. Seu talento extravasou para a música, onde foi aluna do curso de Música em Canto do Instituto de Artes da URGS, completando seus estudos musicais em São Paulo, na Universidade Livre de Música Tom Jobim, ULM, Teoria Musical com Sérgio Bizetti e L.N. Caran, Técnica Vocal e Repertório com baixo barítono Carmo Barbosa. Aperfeiçoou-se em canto popular brasileiro com o professor Felipe Abreu. Integrou o corpo estável do Teatro Municipal de São Paulo por mais de uma década, atuando sob a regência e direção de grandes maestros, diretores e orquestras do Brasil e exterior, como OSM, OSESP, OER, Jazz Sinfônica, OSB, em óperas, concertos e recitais, além de masterclasses com Nathalie Stutzmann, José Van Damme e Frederica von Stey. Cursou aperfeiçoamento em ópera francesa em Paris com Bruno Guzet e Janine Reis, em Londres com Mr. Rob Bauman e Vera Roça e em Florença com Ana de Genaro. Gravou trilhas para cinema, locuções, curta-metragens, rádio e TV Cultura e publicidade para a Natura, Nestlé, McDonald's, Nescafé e Nivea. E completando as suas múltiplas habilidades artísticas, enveredou pelo teatro, estudando com a atriz e diretora Cristina Mutarelli e no CPT do Sesc São Paulo, com o consagrado diretor britânico Peter Brook e o ator Alain Mahatrat. Cursou os métodos de treinamento do teatro essencial com a mímica atriz e diretora Denise Stoklos e interpretação para cinema com Fátima Toledo. Integrou a Companhia de Teatro do Ornitorrinco sob a direção de Cacá Rossé, excursionando pelos Estados Unidos, México e Brasil. Inteligente, sensível, persistente e muito talentosa, ela tem encantado plateias pelo mundo mostrando a sua arte. Com vocês, Daniela de Carli. Bem-vinda, meu amor, querida! Nora, querida, que prazer e que honra ter sido convidada para o teu programa. Muito obrigada por essa apresentação. Me emocionei lembrando da gente em São Paulo, nessa caminhada, e cá estamos nós, né, Sim, sobrevivemos. Para quem não sabe, moramos juntas, dividimos o apartamento ali na... Como era o nome daquela rua? Albuquerque Lins. Albuquerque Lins, ali perto da Praça Buenos Aires. No fervo! No fervo! Ai, que maravilha! Daniela de Carli, você iniciou os estudos de balé ainda na infância. Foi você quem pediu ou os teus pais te matricularam? Não, fui eu que pedi. Foi com 5 anos. Porque, na verdade, assim, rapidamente, né, Nora? Eu sempre fui apaixonada pelos musicais americanos. Quando eu comecei a assistir. Sempre gostei de cinema. Além dos musicais,
sempre gostei do cinema, mas eu vou te dizer que os musicais me influenciaram muito, naturalmente, e o primeiro espetáculo de balé que a minha mãe me levou a assistir, de 4 a 5 aninhos, eu fiquei absolutamente encantada, sabe, assim, a minha mãe disse que eu passei o tempo inteiro de pé, assim, vidrada, sabe aquela coisa de criança? Que amor! E olha só que coisa, como a minha mãe, além da música, né, sempre lidou também com a pintura, ela é pintora, e foi, durante um bom tempo, inclusive foi aluna da tua querida mãe, a Zorávia Bertiol, que foi através da minha mãe que eu acabei conhecendo o nome da tua mãe e o nome do teu pai, né? Nós temos, inclusive, obras dele. A gente tem essa honra de ter 3 obras do teu pai na nossa família. E aí, então, a minha mãe me matriculou, disse, não, vou ter que colocar ela na dança, assim, porque eu fiquei absolutamente apaixonada e também influenciada pelos quadros de Degas, das bailarinas de Degas. Ai, que são uma beleza! E a coisa mais linda, porque a mãe tem aquele, que certamente a tua mãe também deve ter, os gênios da pintura, né? Sim, aquela coleção sim, maravilhosa. Sim. Então, além da música, dos discos incríveis que nós tínhamos em casa, né? Eu tive acesso a isso também muito cedo, né? Claro, então, claro. A coisa foi assim mágica, momento mágico, né? Não teve mais como voltar. Dani, quais pessoas da família ou fora dela te influenciaram para o caminho da arte? Começando pela dança, mas naturalmente se expandiu para as outras. Nossa, na minha família, assim, está no DNA. Tanto da família da minha mãe, como na família do meu pai, tá? Quem não é músico profissional, quem não é artista profissional, é artista amador. Na música ou na pintura, tá? Na dança sou eu que enveredou mesmo para dança, né? Agora, fora da família, assim, tem, quer dizer, são gerações anteriores ainda da Itália, entendeu? Minha bisavó, minha avó que tocava bandolim, minha mãe é maestrina, professora de piano, né? E pianista. Isso também contribui muito. Meu pai também gostava muito, as irmãs do meu pai, meu tataravô foi mestre de capela na Itália. Então, assim, já vem da família, né, fazendo assim uma passagem rápida, né? Claro, claro. E fora isso, como eu te falei, o cinema, a literatura, os atores, né, incríveis, as atrizes maravilhosas, né, a Rita Hayworth, a Judy Garland, a Natália Makarova, a Maia Plisetskaya, o Mikhail Baryshnikov, quer dizer, e os compositores todos de música clássica, da música brasileira. Então, assim, eu tive acesso a isso e interesse, né, Nora? Porque às vezes tu tem acesso, mas tu não tem interesse. Então, assim, os meus irmãos também, sabe, têm essa paixão pela música, né, pela boa música, música de qualidade, a grande música que a gente já teve aqui no Brasil. E então isso aí tudo acabou influenciando e me dando um norte, né? Então, através da dança, eu sempre falo, a dança que me ensinou a ser um artista cênico, sabe? Foi a dança que me moldou. E a música sempre veio junto, né? Assim como as artes plásticas, assim como a literatura, eu tinha acesso a isso, tinha interesse. E o cinema, sem dúvida, é uma coisa que, assim, sempre eu acompanhei, sabe? Então, assim, existia Papai Pernilongo, os grandes musicais da Broadway, né? A Cyd Charisse, a Fred Astaire, o Bing Crosby, quer dizer, eu teria uma lista aqui imensa para te dizer, mas foi assim, foi tipo assim uma pincelada, e foi muito cedo, sabe? Foi uma coisa totalmente espontânea, assim, né? Que lindo. Da minha parte. E, bom, como se deu a mudança de Caxias do Sul para Porto Alegre? E como foi essa experiência com o Ballet Fênix? Parece que foi bem importante. Foi bastante importante. Foi assim, quer dizer, eu comecei aqui em Caxias, né? Faço questão até de citar o nome dessas duas minhas queridas mestras. Comecei com a Sandra Trintinaglia
depois eu comecei a estudar com a Ilse Gruber, que sempre falou muito da Marina Fedoseeva. A Marina Fedoseeva, para quem não sabe... é uma grande bailarina e grande mestra, não? Foi uma grande mestra, fugida da Rússia, né, do regime da Rússia, e ela foi solista do Balé Kirov, né? Primeiramente ela veio para Buenos Aires e depois então ela veio para o Rio Grande do Sul, e se falava muito nela, né, na época. E então, assim, eu estava estudando aqui em Caxias, eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo UX, e eu resolvi ir a Porto Alegre por causa do balé. Aí então foi que eu fiz vestibular para a URGS, mas meu objetivo em Porto Alegre com a dança era estudar com ela, tá? Aí ela veio a falecer, infelizmente, e então eu fui para Dona Tony, querida, né, que é a mãe da Buxa. Tony Petzold, sim, maravilhosa, né? Também. E aí então foi que ela fundou o Grupo Fênix, o Balé Fênix, né, e naturalmente então eu acabei ficando com ela, né. Foi uma debandada lá da Dona Marina, foi todo mundo para Dona Tony, querida, saudosa, ambas. Que lindo! E aí foi muito legal, né? Aperfeiçoamento técnico e tudo mais, né? E convivência com as pessoas, amigos que eu tenho até hoje, bailarinos, ex-integrantes do Balé Fênix, né? Que são meus amigos até hoje, que eu tive o enorme prazer de reencontrar agora, quando eu voltei. E então, em termos assim de Porto Alegre, foi isso. Mas deixa eu só voltar aqui, você entrou na faculdade de música, foi isso? Sim, entrei na faculdade de música, no Instituto de Artes, né? Para fazer canto? Para fazer canto, exatamente, canto lírico. A minha área era canto lírico, tá? E aí, de repente, assim, aconteceu uma situação, assim, que mudou completamente meu caminho. Aliás, a minha vida, assim, sabe, teve aqueles repentos, assim, né, de mudar completamente minha direção, que foi quando eu decidi ir embora para São Paulo, tá? Por que você decidiu ir embora para São Paulo, Daniela? Porque eu queria fazer carreira. Claro, realmente, claro. Sabe? E eu já estava com 20 anos, né? Quer dizer, mas muito jovem, mais ou menos, né? Porque, assim, quando tu quer fazer uma carreira, tu tem que ir embora, tu tem que te mandar, sabe? Então, assim, bom, eu vou ficar em Porto Alegre, né, terminar minha faculdade e vou ficar por aqui, e eventualmente vou me casar, sei lá, eu estava namorando na época, mas assim, eu boto o pé na estrada definitivamente, que é o que eu sempre quis, né, e foi o que aconteceu. Foi uma decisão, assim, não digo que foi da noite para o dia, foi uma coisa que foi pensada e no fim eu adiava, mas então não, sabe? Mas quando eu decidi também eu não tive dúvida e eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. E fui embora, e quando eu comecei a trabalhar em São Paulo eu não parei mais, né, Nora? Então, assim, quando você foi para São Paulo, você começou a trabalhar com teatro ou com música ou com dança? Ou os três? Comecei a trabalhar com o Abelardo Figueiredo, tá? O seu Abelardo, no Palladium, que fazia teatro de revista. O Abelardo Figueiredo foi uma pessoa da noite paulistana, tá? Muito famoso. Ele, inclusive, a Elis, quando foi a São Paulo, ficou morando um tempo com ele, na casa dele. Que interessante. Certo? E aí, como comecei a fazer aula no Balé Estágio, chegando em São Paulo, já fui fazer... Já foi direto? Já fui direto para o estágio, E tinham bailarinos do Balé Estágio que faziam esses espetáculos com o seu Abelardo, tá? De dança. Lá foi de dança, realmente. Eu só trabalhava como bailarina. Muito embora eu já cantasse, né? Porque eu estava estudando canto lírico na UFS, né? Claro. Teve, por exemplo, assim, quando eu fui fazer audição para cabaré, que foi o primeiro trabalho de teatro que eu fiz em São Paulo, teatro musical. Eu te assisti, era um belíssimo espetáculo, e você estava maravilhosa, radiante. Assim, então, assim, quando eu fiz o teste, que foi um monte de gente, né, eu acho que tenho certeza que eu fui a única candidata de todos os candidatos que cantou uma partitura clássica. Eu cantei uma
uma área de Mozart, das Bodas de Fígaro. Ah, Sapê, que maravilha! E aí, bailarina eu já era 5 anos, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo. Aí os bailarinos me voltando ao Paládio, né? Só para já pulei etapas aqui. Eles, Daniela, tu não quer fazer? Eu quero. Eu disse, claro que eu quero, né? E foi muito legal, porque eu trabalhei com o seu Abelardo, que é essa pessoa, né, notável, enfim, que marcou a minha vida, querido, que também já partiu, e que recebeu a Elis na casa dele, e ele apreciava meu trabalho, e foi muito legal, Nora, porque assim, quando eu vi, eu estava trabalhando com Miele, estava trabalhando com a Rosemary, que maravilha! Estava trabalhando com Tony Ramos, tá? E teve um dos coreógrafos dos 5 espetáculos que eu fiz com eles, era o Ciro Barcelos, que era do Zicroquetes. Ah, que maravilha, Daniela! Sim, uma figura. Ele dizia assim para ela, Daniela, eu te perdoo porque tu é libriana como eu. Ele disse. Bem guria, né? Cheio de tal. Então, assim, foi assim, quando eu comecei, botei o pé no palco, não parei mais, graças a Deus, assim, e claro, né, da gente ser raçudo, e estudar e se aperfeiçoar, que foi uma coisa que, quer dizer, eu fui para trabalhar, mas para me aperfeiçoar. Claro, sempre. Para poder estar, então, fazendo essas audições, e eu fiz uma atrás da outra, e pegava outro, e foi indo. Assim. Conta um pouquinho mais em detalhes dessa tua trajetória pelos musicais, Daniela. Assim, como eu estava te dizendo, quando eu fui trabalhar com o seu Abelardo, trabalhei como bailarina, mas eu queria trabalhar cantando também. Tá? Claro, inclusive, na época, eu fui assistir um musical maravilhoso, não sei se chegou a assistir, com direção do Posse Neto, que depois eu tive o prazer de trabalhar com ele, chamava Emoções Baratas, lá no Opera Room. Eu fiquei deslumbrada pelo trabalho, achei o trabalho dele assim, eu falei, eu quero trabalhar com esse homem de qualquer jeito, e acabei trabalhando mais tarde, depois quando eu já estava no Municipal. Mas eu queria cantar também, não queria só dançar, né? E aí, então, foi quando teve a audição para o cabaré, eu já estava trabalhando com o seu Abelardo, teve a audição para cabaré, precisava cantar, né? E eu falei, mas é agora, e fui com tudo, sabe? E aí, foi assim, muito legal, sabe? Foi assim, uma experiência maravilhosa. Foi quando eu conheci o Caribé, Rubens Caribé, que também se foi, né? Sim, ai, que coisa. Coisa precocemente, assim, porque depois eu trabalhei com o Caribé no som, depois no Ornitorrinco, né? Nós trabalhamos juntos. Sim. Meu grande amigo, enfim, assim, mas foi muito legal, então eu trabalhei com o Diogo Vilela, que era um queridíssimo, né? Um super artista, um fofo, né, com a Beth Goulart, a Betinha, como a gente chamava. Ai, que lindo. Com a Mira Har, com o Flávio de Souza. Então, assim, a coisa foi caminhando, entendeu? Aí, quando terminou o cabaré, né, eu fiz audição para Mulheres de Holanda. Ai, que foi um lindo espetáculo. Eu não assisti, mas fez um sucesso imenso. Tu não foi assim, foi lá no Opera, inclusive, direção do Naum Alves de Souza. Que lindo! Tá? E direção da Tatiana Colbert, que era ex-bailarina do Balé Estágio. Tá? E, novamente, precisava saber cantar, além de dançar, e lá foi a Daniela. E o Nick foi, assim, incrível. Peguei o trabalho na sequência e... Depois, assim, perdão, eu vou beber um golinho d'água. Por favor. Durante a temporada do Mulheres de Holanda, que era sobre todo o universo feminino do Chico, inclusive o Chico e a Marieta foram na estreia. Sempre a casa cheia, sabe? Foi muito legal. E trabalhar com o Naum, né? Na época, inclusive, ele me chamou para um outro trabalho muito legal, que foi um mega super desfile que a Fórum fez. Acho que foi lá. Onde é que foi? Não sei se foi no Pacaembu. Foi uma coisa maravilhosa, assim, sabe?
E o Naum queria uma pessoa para abrir o desfile, um grande desfile, tá? Que cantasse e tal, e me convidou para fazer. E eu estava em cartaz com a Mulheres de Holanda, né? Então eu fiz também esse trabalho com o Tufi, conheci, assim, e precisava saber dançar também, porque eu contracenei com um bailarino negro, uma coisa muito bonita. Ai, que lindo, que lindo. E aí a gente começou a apresentar, e nós fomos para vários lugares do interior de São Paulo, também além de estar em cartaz no Opera Room. E aí, um dia, conversando com o Caribé, que já estava no Ornitorrinco, né? Ele me disse, Dani, o Cacá vai fazer Sonho de uma Noite de Verão em Nova York, né? E eu falei, como é que é? Eu disse, ele já tinha feito, a companhia já tinha feito, né, Nora? Já tinha ido para a Europa, já tinha ido para os Estados Unidos, inclusive, para Nova York. E ele chegou e disse assim, tu não quer fazer audição? Eu disse assim, nossa, e eu fiquei assim, meu Deus, né? E aí eu fui um dia na casa do Cacá com ele, tá? E eu disse assim, Cacá, eu gostaria de te convidar para assistir o Mulher de Holanda. E ele foi com a Anchieta, né? Que também partiu, meu Deus do céu, né, Nora? Meu Deus, que coisa séria. O José de Anchieta, que era o nosso diretor cênico, né? Uhum. E aí, poucos dias depois, teve a audição, lá foi a Daniela, precisava também de uma bailarina que cantasse, e eu entrei no espetáculo. Entrei, assim, fui aprovada. Ai, que maravilha. Inclusive, na época, o Naum ficou bem chateado. Porque você teve que deixar o Mulheres para ir. Porque também eu era solista no Mulheres, claro. Também, então, assim, ele ficou bem cabreiro, assim, sabe? Mas a vida, assim, eu falei, bom, gente, sabe? A coisa é dessa forma. É, né? Lógico. E onde aparecia, assim, uma oportunidade interessante para mim, né? Eu também, assim, vou te dizer, eu era um pouco seletiva nos trabalhos, sabe, Nora? Uhum. Então, e como eu tive, assim, a bênção de estar em cartaz sempre, isso também ajuda muito o artista. Claro, né? Então, pode convidar dúvida. O diretor, enfim, para ir assistir. Sim, é o teu cartão de visita, né? O espetáculo atual é o cartão de visita. Então, assim, o que tu tem que fazer, como tu bem sabe, né, é estar bem preparado, entendeu? Sim. Quer dizer... Sim. Mas eu vou fazer audição para um musical, mas eu não sei cantar, como muita gente ia fazer, né? Não dá. Tu tem que saber cantar, claro, né? Nem claro. que tu vai fazer o coro, não importa. Claro. O solista nem se discute, mas com o coro também, por causa das questões de afinação. Claro, isso é muito uma coisa, assim, é uma qualidade da qual não se pode abrir mão, nem que tu vá fazer uma ponta. As pessoas têm um pouco de, não sei, assim... Não sei hoje em dia como é que acredito, que hoje em dia as pessoas estejam mais conscientes, mesmo porque a coisa do musical no Brasil... Evoluiu bastante. Evoluiu bastante, né? Então, assim, foi isso. Aí, quando eu vi, eu entrei para a companhia, o que foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu assisti, era lindo esse trabalho. Sim, claro. Acho que quantas vezes tu assistiu, Nora? Assisti mais de uma vez, era lindíssimo. Tiveram amigos meus que assistiram 10 vezes, sabe? Será? Claro, né? E aí, então, foi uma experiência maravilhosa, foi assim, junto ao teatro também, né? De fazer parte de uma companhia de teatro. E como foi a recepção em Nova York? Bom, Nova York foi um negócio assim, Nora... Não vou lhe enganar, sabe? A gente sacudiu aquela Nova York, não foi só Nova York, foi os Estados Unidos inteiro. Foi muito comentado. As pessoas mas por causa da nudez das fadinhas e tal, porque te lembra, né? Lembro. Éramos índias, só que pintadas de branco, né? Meu Deus do céu, cada vez que terminava o espetáculo, a gente tirar aquilo tudo, menina, era até o cérebro pintar de branco, né? E encardidas que nós ficávamos, né? Assim, imagino! Bom, e a gente fazia o espetáculo, era de quarta a domingo, sendo que domingo eram 2 sessões. Então, em 24 horas, nós fazíamos 13 espetáculos, porque o primeiro, no sábado, era às 6. O segundo, às 6 não, às 6 nós chegávamos no teatro, perdão. Às 8, a primeira sessão, às 10, a segunda,
e no domingo às 6 da tarde. Então, em 24 horas, nós fazíamos 13 espetáculos, de 2 horas de duração. Uau! Mas em Nova York foi um negócio maravilhoso, Nora. A recepção do público, da crítica, sabe? Inclusive, assim, de ter meu nome comentado, porque então eu cantava Vila Lobos, né? Que cantava lindo. Melodia Sentimental, lembra, né? Da cena do banho da Titânia. Né? Que ali eu cantava Mendelssohn, o Lullaby do Sonho de uma Noite de Verão do Mendelssohn, né? Que existe, eu compôs, né? O Mendelssohn compôs o Sonho de uma Noite de Verão. E depois eu entrava, então, e cantava a Melodia Sentimental da Floresta do Amazonas, que é uma cena que foi criada pela Maria Alice Vergueiro. Foi a Maria que luxo, que luxo. Um dia a Maria me chamou, assim, no ensaio, ela disse, Daniela, vem cá. Ela disse assim, Dani, eu quero, bolei uma cena, ela disse, que eu quero né, criar contigo, que tu vai cantar e a gente vai apresentar pro Cacá de surpresa. Ela disse, vamos cruzar os dedos, ela disse, né, que se ele gostar, ele vai botar no espetáculo, e não deu outras, né? Uau! Então assim, genial. Maria, querida, onde tu estiveres, entendeu? Assim, querida da Maria, sabe? E foi uma polêmica lá, essa história do... Deu uma polêmica essa cena, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas nos Estados Unidos, assim, a música do Vila Lobos, assim, tem, não só nos Estados Unidos, na Europa também, né? Só que nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, existe a New York Vila Lobos Society, cujo diretor na época se chamava Alfred Heller, que era um grande pianista e intérprete de Vila Lobos. O cara tinha obras da casa dele forrado de Vila Lobos a casa, porque depois ele me convidou para ir até a casa dele. Que maravilha! Só que ele tinha os direitos autorais de tudo. Então ele deu problema? Assim, deu problema. A gente fazia... Nós fizemos 15 dias de espetáculos seguidos no Central Park, né? Pela Theater ao ar livre, uma coisa maravilhosa. Ele queria $500 por apresentação. Meu Deus! E a companhia, nós saímos do Brasil sem patrocínio, nós não... Vocês viajaram sem patrocínio, eu não acredito. O que levou a gente para Nova York foi o festival. Foi o festival que pagou tudo, entendeu? Porque aqui no Brasil... Imagina a passagem, estadia, alimentação, é caríssimo? Um grupo imenso. Tudo. Hotel, tudo. Mas isso faz parte... Porque o festival de Nova York, esse New York Shakespeare, que existe desde a década de 60, tá? Ele é patrocinado, na época, pelo menos ainda era, não sei hoje em dia, embora ele ainda continue esse festival, e vai continuar, tenho certeza, pela Companhia Telefônica de Nova York. E muitas pessoas que investem nesse festival, né? E aí o festival pagou, porque quase que a minha cena vai pro saco. Porque se dependesse da companhia, nós não tínhamos patrocínio, né? E aí, tiveram que pagar? Aí o festival pagou os direitos autorais. Então, meu Deus! Né? Claro, Nora, mas veja só que situação mais bizarra, entendeu? Porque é um compositor brasileiro. Pois é. Os direitos autorais estão em Nova York. Deveriam estar no Brasil. Estão aqui no Brasil, porque, assim, Vila Lobos aqui no Brasil não tem, longe de ter, sabe assim, o valor prestígio que ele merece, o prestígio que ele merece, que é mundial. É mundial, entendeu? Assim, ele é o nosso Tom Jobim da música clássica. Entende? Sim. E é um compositor que me deu muita sorte, Nora, sabe? Assim, é uma coisa mística, assim, uma coisa espiritual que eu tenho com esse compositor, porque depois, quando eu fui para a Europa também, assim, acabei gravando também a Vila Lobos no meu primeiro CD. Ai, que lindo! Então, assim,
E aconteceram outras coisas maravilhosas lá, sabe? Fora os colegas de festival, né? Morgan Freeman. Meu Deus! Antes da gente, porque são três companhias por ano que se apresentam, tá? E antes da gente teve Otelo com a Raul Júlia. Nossa, que demais! Tô toda arrepiada. E o diretor, o criador do New York Shakespeare Festival é o Joseph Papp, que estava com câncer, assim, bem adiantado na época, tá? E aí, ele estava sempre aí com a gente, ele e o Morgan, para lá e para cá e tal. Um mês depois que a gente já havíamos voltado para o Brasil, um mês e pouco depois, o Raul Júlia e o Joseph Papp já tinham falecido, uma coisa assim, eu não sei do que foi, como é que eu não sei do que foi o Raul, mas o Joseph Papp estava já com câncer bem adiantado, mas a gente tem assim, tivemos a sorte de conviver com ele, o Kaká já conhecia, ele porque o Kaká já tinha ido antes, né, acho que com o Bu ele foi para Nova York. E aí, então, foi que ele foi convidado para fazer parte da programação. Shakespeare Festival. E tu sabe que o Sindicato dos Atores de Nova York fizeram uma greve na porta do Delacorte, porque uma companhia estrangeira estava se apresentando e eles não. Então, foram muitas polêmicas. Muitas, assim, e era lindo porque a gente estava num hotel pertinho assim, a uma quadra do parque, tá? Então nós atravessávamos a rua, nosso hotel era de frente para o Museu de História Natural. Nós atravessávamos a rua, já estávamos no parque e a gente ia caminhando até o teatro, que é ali no meio, do lado do laguinho onde tem o castelinho. E às vezes a gente, por exemplo, eu atravessava o parque para ir lá no Metropolitan, dar uma olhada. Fazia isso direto, sabe assim? Ai, que maravilha! E aí a gente atravessava o parque, tava aquela fila imensa para pegar a ticket para assistir a gente. Era um negócio assim, foi um negócio surreal, mágico, sabe? Assim, foi simplesmente maravilhoso, assim, eu teria muita coisa para te contar. Que lindo. E uma coisa que foi maravilhoso para mim é ter meu nome na Variety, sabe? Na Variety, a revista, falando da minha interpretação de Vila Lobos. Ai, tal. que lindo, então, assim, Daniela. Para mim foi muito, muito legal, assim, foi muito impactante, sabe? E aí depois, então, a gente já seguiu para o México, né? Foram para o México. Que é a continuação do festival. Mas nós ensaiávamos à noite, de 6 às 10, porque era em pleno verão em Nova York. E no verão de Nova York, lembra o verão de Porto Alegre. É igualzinho. Uma coisa, é um forno, sabe assim? Úmido. Então, muito assim, mas não úmido, seco. É seco. Seco, mas um calor assim, um calor alucinante. Meu Deus. Assim, só que no finalzinho da tarde já começa a refrescar, principalmente porque a gente está no meio lá do parque, né? Claro, então, assim, nós ensaiávamos de 6 às 10, que o sol já estava... Teve uma assim, só finalizando aqui, senão eu vou ficar falando aqui o resto da vida de lá. Teve um dia que nós tínhamos... tinha 40 emissoras de televisão de todos os Estados Unidos que iam filmar, então a gente tinha lá que tínhamos que estar no teatro às 10 horas da manhã. Claro. E, assim, vinha vindo uma chuva federal, assim, uma chuvarada. E todo aquele pessoal, assim, sabe? 40 estações de TV dos Estados Unidos lá filmando a gente. Como eu te falei, foi a nível nacional mesmo. Começou a chover e a gente teve que gravar do mesmo jeito, debaixo de chuva, porque o Kaká não tinha esse papo, né? Claro. Assim como nós tínhamos que estar no teatro, mesmo que tivesse, assim, uma vez, choveu o dia inteiro, era uma chuva alucinante, mas a gente tinha que estar lá no teatro, lá embaixo. Assim. Claro. E, assim, teria 1000 histórias para te contar, mas, assim, basicamente foi uma experiência incrível. E depois, então, nós íamos para o Brasil, a sequência foi no México, que foi muito legal também. E aí, então, finalmente nós voltamos para o Brasil e a gente ficou um tempo, assim, sem teatro, sabe? Quase que a gente não consegue teatro no Brasil. Que coisa! Imagina! Depois desse sucesso.
nova-iorquino. Um dia o Cacá chamou a gente na reunião para explicar para a gente, olha, o negócio é o seguinte, nós não tô conseguindo teatro, o espetáculo vai parar. E nós, como assim? E saímos 6 meses, Nora, de 6, da 1h às 6, sem ganhar um puto, desculpa a expressão. Claro. Então esse teatro na veia, sabe? Teatro na veia. Com chuva, com sol, com tempestade, com patrocínio, sem patrocínio, não interessa, sabe? Então isso aí também, assim, me trouxe uma experiência como artista, assim... Fabulosa, Fabulosa, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a ele e a Maria, sabe, por essa oportunidade ímpar. Depois, no Brasil, então, finalmente nós conseguimos teatro em Santo André, e a gente inaugurou a Ópera de Arame em Curitiba. Ai, que lindo, que beleza. Primeiro Festival Brasileiro de Teatro de Curitiba, que ia ser com a inauguração da Ópera de Arame. Quando nós chegamos, né, nós chegamos no dia anterior em Curitiba, a obra não estava pronta. Não estava coberta, não deu tempo. Então nós entramos assim, que a gente ia ter que fazer ensaio, tudo com aquele como é o nome daquilo que os operários usam de obra? Sim, com capacete. É um capacete, né? E era assim, os caras pendurados assim, naquela enorme gaiola, sabe? Pingando tinta e não sei o que, assim. E aí a gente acabou estreando, sem ela estar pronta, né? Era para fazer 3 espetáculos, nós precisamos fazer 5. Tamanha lotação. Tu conhece a Ópera de Arame? Conheço, já me apresentei com o Gero. É um negócio maravilhoso. E como ela não estava coberta ainda, e a gente estava lá no meio do bosque, então teve revoada de pássaros durante o espetáculo. Ai, coisa linda. Então, assim, o Sonho da Noite de Verão foi uma coisa, assim, eu teria milhões de histórias para contar. Uma experiência extraordinária. Dani, artística e profissional e tudo mais. Claro. Voltando um pouco, conta um pouco dessa vida paralela como bailarina e cantora. Quando você começou os estudos de canto e como foi a experiência na Escola de Música Tom Jobim de São Paulo? Conta um pouco a respeito dessa fase. Essa quando eu saí da URGS e fui então para São Paulo, é que eu continuei então na Universidade Livre de Música Tom Jobim. Já foi direto. Sim. Eu até tentei transferir meu curso para a USP, né, de federal para federal, mas eles me disseram, não, tu vai ter que fazer vestibular de novo, e eu já estava em cartaz, eu disse, não quer saber. Não. Aí, nessa época, assim, aconteceu que foi inaugurada, né, a Universidade Livre de Música Tom Jobim, né, ele estava... Eu tinha professores que davam aula ali na universidade, então foi fácil para mim entrar, entendeu? Eu estava estudando particular, e disse, olha, tu pode fazer pela universidade que tu vai, porque era gratuita na época, não sei hoje como é que está. Então, assim, tu pode fazer pela universidade, e foi então que eu fui correndo, né? E junto com isso, então, tava sempre em cartaz, né, Nora? Então, assim, eu não posso me queixar da sorte e aí eu me aperfeiçoei no canto mesmo, que era o que eu queria, né? Continuava fazendo minhas aulas de balé, todas essas que tu falou, né? Do clássico, então eu já fui para fazer dança contemporânea, depois então eu fui fazer... tive que fazer sapateado para fazer cabaré, tive que aprender a sapatear, fui fazer flamenco, então assim, tudo que aparecia de interessante em São Paulo e que dizia respeito ao meu aperfeiçoamento, eu ia correndo atrás. Claro. E a música e a dança estaram sempre juntas. Depois, além do teatro, o teatro, então eu acabei indo estudar com a Cristina, com a Muta, né, Mutarelli, e depois, então, eu tive essa oportunidade de, quando o Peter Brook veio ao Brasil, que ele gostava de trabalhar com cantores líricos, aí me convidaram para fazer esse workshop que ele deu, foram 10 dias, né? Depois o Alain Mahatrat teve... Sim, eu me lembro, esse a gente acho que fez juntas.
Com a Ruth Rachu, não, com a Ruth Escobar, perdão. Uhum. Que depois eles queriam criar uma companhia de teatro aqui no Brasil, né? Mas depois acabaram que eles se desentenderam e, infelizmente, o projeto foi por água abaixo, mas a gente teve a oportunidade de estudar com ele, assim, de se aperfeiçoar com ele, segundo os moldes da companhia do Peter Brook. Uhum. Então, assim, foi um cara que fez Marra Barata com ele. Foi muito. Ele ficou muitos anos na companhia do Peter Brook, né? Então, assim. E a música sempre, o canto eu não parei jamais. Assim, ai, jamais. Que maravilha. Vamos detalhar um pouquinho mais essa tua experiência com o canto lírico, a tua carreira como cantora lírica, né? É um mercado muito concorrido, é difícil, né, Daniela? Aqui no Brasil é muito difícil porque ele é muito restrito. E ele não faz parte da cultura brasileira, embora nós tenhamos cantores muito bons aqui, né? Porque quando a gente terminou a temporada do Sonho Uma Noite de Verão, que foram 3 anos, entre o primeiro dia de ensaio até o último dia, que a gente encerrou no Sérgio Cardoso, com o teatro abarrotado. Eu, em seguida, entrei no Municipal, porque pagava muito bem e eu precisava continuar bancando meus estudos. Claro, né? Claro. E aí, então, o Teatro Municipal é a casa de ópera por excelência no Brasil, é a principal, né? E a que paga melhor no Brasil, melhor do que o Rio de Janeiro. Então, assim, acabou que eu fui com tudo, né? Mergulhei totalmente no canto lírico. Eu sou uma mezzo-soprano, né? Depois eu pude ir para fora estudar, aperfeiçoar na França, o repertório francês, que é um repertório que vai muito bem para o meu timbre de voz. E eu fui especialmente para a França para estudar Pelléas e Mélisande, que é uma obra-prima do Claude Debussy, compositor francês. Estudei a Carmen também e Werther, mas o meu foco mesmo era o Pelléas. E aí, então, eu tive oportunidade ou no Municipal ou na Europa, porque então eu viajava para lá e para cá, ia para Amsterdã, então eu ia para Londres, então eu ia fazendo masterclass, onde eu podia fazer, eu fazia masterclass com os grandes, com os tops, assim, né? Eu tinha um bom dinheirinho, eu que banquei tudo isso, tá? Com o que eu ganhava no Municipal, né? Então chegava assim no final do ano, começo de ano, janeiro, fevereiro, metade de fevereiro, que a gente tinha as férias do teatro, eu me mandava para a Europa, lá no friozão. Foram 2 anos seguidos que eu fiz isso, 97 e 98. E aqui no Brasil, então, eu comecei a estudar também com o Carmo Barbosa, que foi fundamental na minha vida. O Carmo Barbosa foi vencedor do concurso Pavarotti de canto internacional na Filadélfia. Ele fez carreira nos Estados Unidos, em Nova York, estudou na Manhattan School, né? Fez uma bela de uma carreira, cantou com o Pavarotti, cantou com Teresa Stratas, cantou com o Zubinetta. Nossa. E na Europa também, na Suíça. E esse foi, assim, o meu grande mentor aqui no Brasil, sabe? Foi realmente um encontro. Eu estudei com a Eliane Caran, que tu falou antes, né? Estudei com a Jusceline Galo, eu tive professores bons, assim, sabe? Claro. Mas foi com ele que a coisa realmente amalgamou, sabe? E lá fora também, né? Então, depois, mais tarde, eu acabei indo para a Itália também. Eu tive oportunidade, convite para cantar lá e eu já queria ficar. E continuei estudando lá também, com a Ana Di Gennaro, que foi, assim, fundamental. Eu já estava com o CD gravado, tudo, sabe? Ai, que maravilha! Mas nesse meio tempo, Nora, sabe? Como, voltando aqui, só para a gente arrematar, como o Brasil não tem uma tradição, né, um mercado mesmo de ópera, assim, de um mercado de montar, assim, tipo 10 óperas por mês, que é o que vê nas grandes casas de ópera do mundo, né? Então, assim, eu me enveredei também para publicidade, né? Então, eu fui fazendo meus recitais, meus próprios projetos. Aliás, assim, Pelléas e Mélisande, a primeira montagem de Pelléas e Mélisande no Brasil foi uma produção minha com o meu namorado na época, que é o Matheus Araújo, que é um grande artista, um grande músico. Ele
que foi regente da Jazz Sinfônica, a gente se conheceu no Teatro Municipal, violinista, pianista maravilhoso, de uma cultura musical, assim, incrível. Nós fomos juntos para a Europa, né, estudar. E aí nós montamos aqui no Brasil uma montagem, assim, eu vou dizer, a estilo Peter Brook, que o Peter Brook fala, né, que para que tem um palco, basta tu estender um tapete. Tu conhece isso, né? Onde tu chega, tu estende aquele tapete, tu já tem o teu palco. E ele fez uma montagem de Pelléas e Melisande dessa forma. Coisa assim, maravilhosa, sabe? E lá dentro do Teatro Municipal, as óperas que nós fazíamos todos os anos, né? Então, quer dizer, eu acabei ficando lá porque isso me dava um respaldo financeiro, muito embora me limitasse para trabalhar fora. Claro. Sabe? Porque aí, então, eles exigem a tua exclusividade. Mas eu tive oportunidade de trabalhar com maestros incríveis, né? Com o primeiro concerto que eu cantei no Municipal foi com Karabichevsky, que eu conhecia desde criança, daqui de casa, a gente sempre falou dele. Os concertos, né? Que a gente via. Quando eu vi, eu estava cantando uma sinfonia com o Karabichevsky na minha frente, sabe? Depois, então, eu cantei com o Nest, sabe assim... o Chen Sabella, que era do Teatro Colón, assim, grande maestro de conhecedor de ópera, maestro de ópera, sabe? E montagens que nós fazíamos em parceria com o Colón, com a Ópera de Santiago do Chile, enfim, assim... Sim, experiências maravilhosas, enriquecedoras. E sempre estudando, Nora, sempre. Sabe, sempre buscando essa qualidade, entendeu? E que aprendi muito, sabe? Então, assim, quando eu finalmente fui gravar meu CD, eu já tinha, assim, horas de voo, sabe? Claro, foi muito firme. E mesmo assim, quando eu fui para a Europa, cantar convite da primeira vez que eu fui para cantar na Europa, não para estudar, eu fui para estudar também. E eu já estava com o CD gravado e caí nas mãos da Ana Di Gennaro, essa professora maravilhosa, uma fiorentina brava pra caramba. Mas ela era muito querida, muito legal comigo, assim, que sabe? Maravilha. E então ela deu uma lapidada, última lapidada, que foi fundamental para mim até hoje. Então, por exemplo, às vezes eu tô sem fazer aula, tá? Principalmente agora que eu tô aqui no Sul, assim, eu tô eu queria estudar com o Decápolis, e o Decápolis acabou falecendo de Covid, né? Meu Deus. Que eu conheço o Decápolis desde criança, porque ele vinha a Caxias para dar aula aqui, minha mãe foi aluna dele. A gente fez uma vez, teve uma montagem em Porto Alegre da Viúva Alegre, com a OSPA, e eu participei como bailarina. E foi ali que eu conheci o Decápolis, ele era solista. Né? Que beleza. Então, assim, o que eu quero dizer? Que depois que eu fiz esse último trabalho, esse aperfeiçoamento na Itália, que é o berço da ópera, né? Porque eu estava em Firenze. Firenze é a capital mundial da ópera, é o nascimento da ópera, né? Nasceu em Florença. Hoje em dia, eu posso me dar ao luxo, digamos assim, de cantar sem aquecer minha voz, por exemplo, certo? Uau! Porque quando tu vai aperfeiçoando e a tua musculatura vai entendendo, né? Porque isso é uma coisa que tu constrói, tá? A técnica vocal, tu constrói ela. Então eu posso me dar o luxo de repente, alguém pedir para cantar numa situação mais inusitada possível, como aconteceu agora um pouco tempo atrás. E eu disse, mas né? E a coisa conseguia acontecer atingir com a qualidade. Nível de qualidade. Mas claro. Assim, que não vem de graça. Entende? Certamente não. Que lindo, que lindo. Mas, Dani, o tempo passa muito rápido. Você falou... E eu falo pouco, mas assim, é muita história, né? Será que eu vou conseguir? Muito tempo, muito rica, né? Mas conta sobre essa última experiência agora como professora de dança-terapia,
Você pode explicar em detalhes do que se trata e onde as pessoas podem entrar em contato? Bom, os benefícios? assim, eu vou tentar se sintetizar. A dança-terapia eu acabei fazendo em São Paulo, no Centro Brasileiro de Dança-Terapia, tá? Veio uma mestra da dança-terapia para São Paulo, uma italiana que se chama Elena Cerruto, tá? E eu fiquei curiosíssima. Eu disse assim, deixa eu ver o que acontece com essa dança-terapia, sabe-se lá, né, mais tarde, um dia, quem sabe. Mas era uma coisa assim muito distante, eu estava assim em plena... trabalhando muito, fazendo muita coisa, fazendo trilha para cinema também, né, que eu te falei, e tava a milhão, assim. E eu falei, eu quero saber do que se trata essa dança-terapia. Foi aí que eu fiz o workshop que ela veio, né, aqui no Brasil, que eu tive contato, que eu conheci, então que eu fiquei sabendo, conhecendo a maravilhosa Maria Fuchs, que faleceu em 2023, com 102 anos dançando. A Maria Fuchs 102. é uma bailarina argentina, portenha, tá? Tanto que o centro oficial de dança-terapia é em Buenos Aires. Tá? Eles são muito adiantados nesse ponto, né? Impressionante. São, né? Então, ela, assim, foi aí que eu tive contato, mas na época eu não me envolvi tanto, nem imaginava também que eu fosse me envolver tanto, mas existia essa possibilidade, né? Quem sabe um dia. Tem uma coisa interessante aqui, deixa eu ver do que se trata. A mulher é fera, desse lá foi a Daniela, né? E passando-se todo esse tempo, Nora, desde quando eu fiz o curso, tá? Veio a pandemia, né? E depois da pandemia, as coisas mudaram muito, né? Eu também amadureci, eu não sou mais uma bailarina clássica, entendeu? Embora eu seja apaixonada pelo balé clássico, entendeu? Porque o corpo da gente já não é o mesmo mais para que tu faça balé clássico. Tu pode fazer pelo teu prazer, mas eu não sou mais uma bailarina clássica, né? Ainda mais que o balé clássico a gente dança com sapatilha de ponta, né? Sim. Principalmente. Então, assim, depois da pandemia, eu falei, meu Deus do céu, olha só, eu vim parar aqui, tô de volta pro Brasil, vim parar no Rio Grande do Sul, e aí eu comecei a dar aula online de canto, que era uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse dar, eu era absolutamente contra, inclusive, né? E eu disse assim, quer saber de uma coisa? Puxei esse meu certificado da gaveta. Eu disse assim, deixa eu ver qual é que é dessa dança-terapia, sabe? Aí eu comecei a investigar, comecei a estudar, ler mais, entendeu? Tem vários, inúmeros, tem livros e vídeos da Maria, entendeu? Eu disse, poxa, mas isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas estão precisando ter um trabalho mais lúdico depois dessa loucura toda que foi. E todo mundo meio adoecido, né? Meio para baixo, buracado. Sabe? E eu disse assim, bom, então como é que eu posso aliar o meu conhecimento, né? Como bailarina, como cantora, como atriz, como artista cênica, tá? A dança-terapia. Porque isso aqui é uma coisa muito interessante e é uma coisa que eu gostaria de fazer. Entendeu? Chega uma hora que tu diz assim, eu quero fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Porque nessa caminhada toda, embora a gente faça muita coisa legal, eu fiz muitas coisas legais, sabe, Nora? Mas, assim, muitas outras coisas não foram feitas, que eu gostaria de ter feito, ou eu tive que abrir mão para coisas que eu não gostava de fazer. Claro. Entende? Isso é cantar, coisa que eu não gosto de cantar, dançar, coisa que eu não gosto de dançar, interpretar, coisa que eu não gosto de interpretar, entendeu? Mas são as contingências, a gente faz aquilo que gosta e o que não gosta também. Exatamente. Então, assim, eu fui investigar e achei que era uma coisa muito interessante. E eu vou te dizer, Nora, assim, agora com o falecimento do David Lynch, né? Sim. Eu andei ouvindo umas entrevistas dele, porque quando ele foi a São Paulo lançar o livro, eu tenho o livro dele em Águas Profundas, eu fui no lançamento do livro quando ele lançou em São Paulo, né? Eu vi ele falando sobre a meditação transcendental várias vezes. E isso tem muito a ver com o trabalho da dança-terapia, porque o que é a dança-terapia? É diferente de tu fazer um trabalho de dança, de tu fazer, por exemplo, uma aula de tango, uma aula de balé clássico, uma aula de jazz, uma aula de dança de salão, entendeu?
que precisa que tu tenha um partner para fazer aula de dança de salão, né? Então ela te restringe um pouco. A dança-terapia, ela não é um trabalho de coreografia, entendeu? Ela não é uma coisa assim, vamos dançar, vamos curtir, tal, entendeu? Não, ela é uma coisa, ela é uma meditação dançada. Então eu vi ele falando da meditação transcendental, né, que é um mergulho dentro de ti, né, que é o princípio da meditação, mas do que isso influencia na criatividade dele. Então ele foi desenrolando assim um raciocínio, uma coisa interessantíssima, sabe? Eu sei, poxa, mas isso aqui é o que a Maria Fuchs fez com a dança-terapia. Quando ela criou a dança-terapia, ela não imaginava que a coisa fosse tomar a dimensão que tomou, que deviam pessoas assim com os mais diversos problemas procurar pelo trabalho dela, até que chegou um momento que ela disse assim, olha aqui, gente, eu não sou uma terapeuta, ela disse, né? Eu sou uma artista, uma bailarina que descobriu que através da dança, né, tu pode fazer um trabalho de autoconhecimento e de expressão maravilhoso e altamente curativo, vamos falar assim, que era o que acontecia, entendeu? Então, assim, vendo ele dar essa entrevista, e eu sempre fui mega fã do trabalho dele, né? Eu assim, meu Deus, gente, assim, é totalmente a ver, sabe? Então, assim, esse trabalho de dança-terapia, eu acho que é um trabalho, assim, que todo mundo devia fazer agora. Inclusive os artistas. Claro. Todos. Mas eu faço aula de dança, eu faço aula... Não, tu não tá entendendo, é outra sabe? coisa, é uma outra proposta. É um mergulho dentro de ti, claro que tem técnicas de respiração, tem tudo isso, entendeu? Que eu incluo ali. O repertório que eu uso é um repertório muito escolhido, muito a dedo, assim, tá? E tu te expressar através de ti mesmo, tu criar teus movimentos. É diferente de tu fazer uma aula de dança, uma aula tradicional. Onde você vai aprender a coreografia. Tu vai aprender a coreografia, tu vai ter que fazer um trabalho de técnica, tem que fazer, né? Claro, para que tu possa vencer a proposta, né, estética daquela modalidade de dança, para não te machucar. Óbvio. A dança-terapia, ela não anda por ali, é outro caminho. É da autocura, da autoexpressão. Então, assim, nas aulas que eu dei, que eu comecei a dar aula Aliás, eu quero agradecer aqui pela Clínica Artemisa, que fica ali no bairro Rio Branco, na rua Castro Alves, que foi quem abriu as portas para mim, para a dança-terapia. É um espaço muito interessante, de várias terapias, entendeu? E eles abriram as portas para a dança-terapia, que é uma coisa nova. Mas existem trabalhos de dança. Eu falei assim, não, gente, vocês não estão entendendo. A proposta de Maria Fuchs é um negócio muito profundo, é em águas profundas, não é peixinho, é peixão. Então, assim, eu vi coisas incríveis acontecer nas aulas que eu dei. Das pessoas não imaginarem que elas podem fazer movimentos tão lindos, entendeu? Sem ser um bailarino, sem ter técnica nenhuma, porque não é preciso. Eu não vou chegar na frente do espelho com as pessoas do meu lado dando uma aula tradicional de dança. Isso é recomendado mundialmente, sabe? Que a dança, ela pode ser um excelente aliado, sabe assim, pode ser uma excelente ferramenta de apoio às terapias tradicionais. Claro. Inclusive para quem tem, por exemplo, o 1º grau de demência. Claro, entendeu? Claro, não é só porque eu sou tímido, ou só porque eu sou não sei o quê, ou então eu gostaria... Não, ela é muito abrangente. Não importa a tua idade. Eu já vi aulas de dança-terapia, diversos vídeos que eu assisti, de cadeirantes fazendo aula de dança-terapia. Entende? Não era tetraplégico, era paraplégico, era uma senhora. Então, o professor que estava com ela, ele estava trabalhando esses movimentos com ela, porque teus braços, o teu corpo, eles estão se movimentando, as tuas pernas estão paralisadas, mas e o restante do teu corpo? E a tua cabeça? Entende? Então, assim, eu acredito muito nisso e eu estou empenhadíssima nesse trabalho para implantar aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Porque São Paulo já é um centro, né? Tem o Centro Brasileiro de Dança-Terapia em São Paulo, que foi onde eu fiz o curso. E junto disso, Nora, eu estou querendo amalgamar com a minha experiência disso tudo que nós conversamos até agora, sabe? Claro. Teria uma releitura, não sei se eu posso
ter essa pretensão de falar, né? Mas, assim, é baseado no trabalho de Maria Fuchs, entendeu? Que e, assim, lindo. é uma coisa linda, linda mesmo, sabe? Que beleza. Então, assim, eu acho que todos nós deveríamos fazer, sabe? Sem psicólogos, claro, bailarinos, claro. sabe assim, porque é de uma liberdade, entendeu? E é tão saudável. Ah, mas eu já faço terapia, duas... Não, é outra coisa. É outro caminho que eu estou te apresentando. E da autoexpressão, então tu vê as pessoas, Antônio, não importa se é gorda, se é magra, se é alto, se é baixo, se é mais velho, se é mais novo, não tem isso. Claro, ela não tem, o menor não te oferece. Que já outras modalidades talvez... Tem mais limitações, ao contrário tem limitações, dessa. né? Claro. Então, assim, fora que, assim, é um trabalho de libertação, assim, de um detox mental extraordinário, sabe? Que assim como eu já teve gente que teve chique no meio da... Claro. Dani, nosso tempo regulamentar esgotou-se. Infelizmente, não vou nem poder mostrar as tuas fotos para a gente comentar a respeito, porque eu achei melhor ouvir todas essas histórias da tua carreira brilhante, maravilhosa, né, da profissional com excelência que tu és, né? Imagina, Nora, é um prazer para mim. Te agradeço muito, desejo sorte nos projetos futuros, na dança-terapia, no canto, no teatro, enfim. Você faz com muito capricho, com muito profissionalismo, tudo que você se compromete. Então, eu desejo que continue nessa frequência. Nossa, Nora, eu quero te agradecer, eu peço desculpas, até agradeço aos ouvintes que estão aqui com a gente, que estão nos assistindo, e te agradeço, Nora, de coração, assim, eu sou uma grande fã tua, dos teus pais, sabe, eu acho que vocês têm, assim, uma relevância, tem uma relevância no nosso estado, é uma honra para nós, gaúchos, e uma honra e uma alegria enorme ter sido convidada pro teu programa, querida. Desculpa que eu extrapolei. Imagina, foi lindo. Respeitar o tempo, mas passou muito rápido, né, Norinha? Vou. Querida. Agradeço para vocês todos, tá, querida? Muito obrigada. Para você que nos acompanhou ao vivo, muito obrigada. E para quem quiser, segue na íntegra pelo YouTube ou no meu perfil pelo Facebook. Muito obrigada e até daqui 15 dias com mais Prata da Casa. Beijo! Beijo! Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.